Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui do canal em que a gente escolhe um rate e faz uma análise completa sobre esse rate, tanto na parte do modelo de negócio para entender o que ele é, sua história, como ele ganha dinheiro, sua gestão de risco, como também na parte da análise fundamentalista, onde a gente entra aqui no preço da ação, no lucro, os dividendos, para ver se faz sentido ou não a gente estar adicionando esse rate na nossa carteira de investimentos. E o rate que a gente vai fazer a análise completa no vídeo de hoje é o rate American Tower, que foi na verdade o primeiro rate que a gente fez uma análise completa aqui no canal em fevereiro, março de 2022, se não me falha a memória, e a gente vai fazer uma atualização aqui para ver o que é que aconteceu com o rate, para ver se faz agora sentido ou não a gente está adicionando a nossa carteira de investimentos. Como sempre, vamos começar lá no nosso slide para a gente poder começar aqui a nossa análise. Na verdade, a gente está fazendo essa atualização a pedido do nosso colega aqui, Felipe Távora, um grande amigo meu que sempre acompanha lá no Instagram desde o começo, que ele pediu para fazer essa análise do American Tower e eu respondi, não, ó, a gente já tem essa atualização, mas como faz tempo, vamos fazer uma atualização aqui, né? E aí eu fiz essa atualização. Mas eu vou deixar o vídeo que a gente já gravou, que foi um dos primeiros vídeos do canal, aqui no link da descrição para quem quiser assistir e entender mais. Porque aqui, na verdade, como um complemento, eu vou pular algumas etapas, vou deixar algumas informações que eu passei lá, e aí vocês podem assistir lá e confirmar o resto das informações, beleza? Como sempre, um resumo aqui da nossa apresentação. Primeiro, a gente vai fazer uma análise do modelo de negócios, vai falar o que é o rate, a estratégia dele, como ele lucra, sua diversificação, risco de investir nesse rate. Depois a gente passa para a análise fundamentalista, onde a gente fala do preço médio, lucro, dívida livre e o dividend yield desse rate. No final, a gente vai dar a nossa opinião e vamos ou não investir esse rate, vamos adicioná-lo ou não à nossa carteira de investimentos agora. Antes da gente começar, eu peço só para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever aqui embaixo no canal, principalmente se você quiser mais conteúdos como esse, fazendo análise completa de outros rates que a gente sempre está trazendo aqui todos os meses, beleza? Então vamos passar aqui para o modelo de negócios do rate. Primeiro vamos explicar um pouco da história dele, né? O American Tower Corporation foi fundado em 1995 e é uma das empresas pioneiras no setor de infraestrutura de torres de comunicação, que é basicamente no qual ele tem esse rate, né? São propriedades de telecomunicações, são torres de telecomunicação que vão fazer na comunicação de dados e de telefonia entre locais, né? Entre regiões. A empresa tem suas raízes na aquisição de torres de comunicação de várias operadoras de telecomunicações e se expandiu rapidamente desde então. Basicamente, as empresas faziam essas torres, eles foram lá e se ofereceram, ó, eu compro essa torre de você, você me paga um aluguel, botava um contrato bem grande, bem extenso, e aí as empresas iam, né, renovando esses contratos, eles iam fazendo mais torres, fazendo novas aquisições, e eles foram se expandindo. Ao longo dos anos, a American Tower adquiriu e construiu torres de comunicação em todo o mundo, tornando-se uma das principais proprietárias e operadoras de infraestrutura de torres de comunicação. Mas o que é esse rate, né? O American Tower é um rate especializado em infraestrutura de torres de comunicação. A empresa detém, opera e aluga torres de comunicação e locais relacionados como telhados e terrenos para operadores de telecomunicações e outras empresas também de comunicação. Essas torres são essenciais para a expansão e aprimoramento das redes de comunicações sem fio, como redes de celular e 5G, permitindo que as operadoras forneçam serviços de comunicação de alta qualidade para os seus clientes. E aí, como é que essa estrutura funciona, né? Só para vocês entenderem, o que está aqui em vermelho, AMT, é o que é feito pela American Tower, o que está aqui em azul, que tem escrito TEN, é feito pelo tenant, por quem está adquirindo aquela propriedade. Se vocês observarem direito, a AMT ela fica com a propriedade em si, ela que cuida para manter a propriedade bem cuidada, e a estrutura da torre também fica por responsabilidade da American Tower. Mas se a empresa precisar de algum tipo de construção especializada na região, quem fica responsável é a própria empresa, tá? Como as áreas de facilidades, por exemplo, banheiro, essas coisas, escritórios que forem ser montados por lá. Eles também ficam responsáveis da estrutura da torre, que é para fazer a comunicação entre uma torre e outra, para levar os dados, para levar as informações, e também fica responsável pela parte de antena, parte dos outros equipamentos que forem ser responsáveis, que forem ser necessários, né? Então tudo isso aqui fica por parte dos clientes. A American Tower fica só com realmente com a parte da estrutura da terra e da torre. Então isso fica muito mais barato para a American Tower. É um custo muito reduzido, né, se comparado com outras formas de rate, já que você tem toda a manutenção, toda a parte de estrutura, desenvolver especializado para aquele tipo de cliente. A American Tower não tem esse problema.
Quais são as estratégias do Rates? Né? Eles dividem em 5 estratégias. A primeira é Enhance Operational Efficiency, que é basicamente você aprimorar a sua eficiência operacional. E aqui eles dão vários pontos, né, que eles fazem para poder fazer isso, como, por exemplo, o Improve Internal Process through Innovation and Efficiencies with Emphasis on Customer Solutions, que é basicamente você melhorar a sua solução de atendimento ao cliente, focado justamente nesse relacionamento com o cliente, né? Eles melhoram, eles fazem inovações e eficiências para aprimorar isso para o cliente. O segundo ponto é Grow Assets and Capabilities, onde eles fazem crescimento das regiões, né? Eles expandem as regiões, e aqui, como por exemplo, eles falam justamente isso, Scale the Core, né? Que é você ampliar o que você é muito bom, o que é o seu principal objetivo. Eles têm Invest in Platform Extensions, onde eles basicamente investem para poder ter uma extensão das suas plataformas para conseguir colocar mais áreas, como a gente vai ver, vou mostrar no slide mais para frente. Tem Augment Industry Leadership, que é realmente a função de conseguir market share, né? Mais fatia de mercado, mais empresas alugando delas. E o último é Focus on Franchise Real Estate, que é basicamente outras empresas que queiram usar a estrutura da American Tower, pode agora fazer tipo uma franchise e ficar dentro da American Tower, da American Tower, como é, por exemplo, com o Burger King, com a McDonald's, que eles passam as receitas e você repete, né? Outras empresas podem fazer isso também. É uma quinta vertente da estratégia do Rate. E é só para vocês entenderem a questão da estratégia do Rate, né? De como eles funcionam com essa parte específica em Platform Extensions. Eles têm esse exemplo aqui, onde eles conseguem, tá vendo, com uma antena aqui para um cliente, com 2 antenas para 2 clientes, 3 antenas para 3 clientes. E só para vocês verem como muda a eficiência do projeto, eles trazem esse exemplo. Lembrando que esse exemplo aqui não é necessariamente um exemplo da própria American Tower, é só um exemplo de estrutura para vocês verem como é que fica a questão de custos. A parte de construção da torre, ela é fixa. Depois que ela é construída, é indiferente o que vai acontecer, né? Então, se tem um cliente, 2 ou 3, o custo é o mesmo, então ele fica constante. Agora, quando tem apenas um cliente, eles cobram $20.000 pelo cliente. Se tiver 2, cobra 50. E 3 cobra 80. Então, no final, eles conseguem ganhar 60 mil a mais aqui. E enquanto isso, o custo, né, os operating expenses, eles só crescem 1.000 para cada cliente. Então, você consegue uma receita muito maior pelaquela torre, sem necessariamente ter um custo maior por isso. Isso faz com que a sua margem aumente de 8 mil para a casa de um cliente para 66 mil para a casa dos 3 clientes. Que aumenta, obviamente, a eficiência do projeto, né? O Return on Investment, né, que é o seu ROI, aumenta de 3% para 24% só com essa escala do projeto. Então, assim, você aumentar a quantidade de clientes de antenas ali, você consegue eficiência. É um dos principais pontos que eles têm se especializado aí para conseguir expandir e melhorar os seus retornos para os seus acionistas. Com relação à parte de localização das torres, né? Como eu mencionei, eles estão praticamente todo o planeta, estão em todos os continentes. E eles têm um total de 226 mil torres de comunicação por todo o planeta. O seu principal foco ainda está nos Estados Unidos e no Canadá, como a gente vai ver mais para frente, mas eles estão aí bem diversificados pelo resto do mundo. Como eu falei para vocês, né, a maior parte da receita vem aqui dos Estados Unidos e Canadá. Se você fizer a conta, dá mais ou menos 50% para os Estados Unidos e Canadá apenas. A segunda região que tem maior concentração é na América Latina, que é mais ou menos uns 15%. E aí tem Pacífico e Ásia, África, Europa. É a parte das regiões, né, que tem menos. Depois disso, tem data center aqui, que tem 776,6, que é uma área específica, né? Não é necessariamente das partes de torres, eles já estão diversificando em outros projetos. E aqui do lado, no campo direito, vocês podem ver a modificação que teve entre 2021 e 2022. Infelizmente, essa tabela aqui não está ajustada para 2023 ainda, porque não terminou o ano, né? Então ele só vai sair em março do próximo ano, ou até março do próximo ano. Mas aqui a gente já pode ver a questão dos investimentos que têm sido focados para crescimento desse rate, né? Então teve um aumento aqui de, por exemplo, 48% na Europa, teve um aumento aqui de 3.204% com relação à receita em data center, então é um investimento que eles estão fazendo, uma diversificação a mais que eles estão investindo, enfim. Na relação aqui da demanda por dados, né? Porque eles acham que continuar investindo vale ainda bastante a pena. Porque eles têm esse gráfico aqui que mostra que a tendência é que
o consumo de dados por pessoas, né, não relacionados necessariamente à parte de Internet of Things, da internet das coisas, ela vai praticamente dobrar, né, vai um pouco mais do que dobrar até 2028. Isso representa uma oportunidade crescente aqui de mais ou menos 17,6% ao ano, enquanto que o uso de dados relacionado à internet das coisas vai subir de 1,2 para 3,3 gigabytes por mês, que é um crescimento de 22,5% aí que vai acontecer nesse prazo, né? Isso representa uma oportunidade muito grande de expansão de receita para a American Tower, se ela conseguir capitalizar em cima disso. E aí eles também trazem esse uso de dado do seu celular, né? Então é o Global Smartphone Data Usage. E aí percebam que eles trazem aqui por país, né? E o crescimento que eles esperam entre 2023 até 2028. Nos Estados Unidos, eles acham que até 2028, eles estimam, né, que até 2028 vai um pouco mais do que dobrar. Na Alemanha vai um pouco mais do que dobrar. Na França vai um pouco mais do que dobrar. Então, assim, praticamente todos os países, inclusive o Brasil, vai praticamente triplicar. E aí eles trazem isso aqui como uma oportunidade que mais torres serão necessárias para poder fazer com que essa internet chegue facilmente para os seus consumidores. Uma oportunidade muito grande para o rate. E aí, como foi a questão da performance nesses últimos 5 anos, né? Se você tivesse investido $100 lá em dezembro de 2017, na American Tower, hoje você estaria com aproximadamente $168. E aí ela está acima de todos os outros veículos de investimento que eles compararam aqui, né? Que é o S&P, o Dow Jones, a parte de telecomunicação e equipamento, e o FTSE Nareit All Equities Rates, que é um índice de rate que tem lá nos Estados Unidos. Quais são os grandes riscos de você estar investindo nesse rate? Primeiro risco que você tem que estar ciente é o de dependência do setor de telecomunicações. Como a gente viu, ele está extremamente concentrado na parte de telecomunicações, ele tem uma pequena parcela do data center, mas que ainda não é tão significativa assim. Então, eles são extremamente dependentes desse setor. De um lado, isso representa uma oportunidade, né, deles terem um conhecimento muito grande no setor, de poderem tomar decisões melhores dentro desse setor. Por outro lado, uma dependência, se alguma coisa acontecer, por exemplo, vamos supor que a internet é cancelada, isso zera todo tipo de ganho que eles poderiam ter, né? Não tem mais telecomunicação. Vai acontecer isso? Não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que é um risco, um fator que a gente tem que levar em consideração. Também tem o de concentração de clientes, porque eles têm uma concentração relativamente grande de clientes, e essa é a importância de você olhar o vídeo anterior que a gente fez, porque a gente menciona isso lá no outro vídeo de forma mais detalhada. Tem os riscos dos ativos físicos, né, que são as torres, de acontecer alguma coisa, algum dano na terra, isso é um risco que eles vão ter que arcar. Tem a parte de evolução tecnológica, a gente fez recentemente um vídeo sobre a Crown Castle, onde eles estão muito mais especializados na internet sem os cabos, né? Então eles estão muito mais avançados nessa parte de internet das coisas também. Então, dependendo aí de como essas evoluções tecnológicas forem acontecendo, a American Tower vai ter que gastar muito dinheiro para poder se automatizar, para poder se melhorar, para poder entrar dentro dessas novas tecnologias, além de que as torres mais antigas, né, as que foram construídas primeiras, alugadas primeiras, vão ter que passar por série de melhorias para poder se adequar a essa nova realidade tecnológica também. Tem o risco de regulamentação, de se exigir mais ou menos coisas em alguns pontos específicos que podem afetar a receita do rate. Tem a questão da alta concorrência, como a gente acabou de falar, tem outro rate muito grande chamado Crown Castle, que a gente fez uma análise recente, o vídeo inclusive vai estar aqui embaixo na descrição. Tem o fator do risco cambial, né? De um lado eles ganham na parte de diversificação, porque eles estão todos os territórios, mas do outro lado eles têm o risco cambial, a desvalorização entre moedas que pode acabar também afetando o rate. E por último, como sempre, eu deixo aqui o aumento da taxa de juros e eu vou mostrar aqui para vocês o quanto esse aumento de taxa de juros vai impactar esse rate lá no final. Eu vou mostrar isso aqui com mais detalhes para vocês. E aqui é justamente essa thumbnail do vídeo que eu mencionei para você, né? É hora de comprar Crown Castle. É um vídeo que a gente fez sobre outro rate que também é especializado nessa mesma parte de telecomunicações. A gente fez uma comparação entre ele e o rate do American Tower para ver o que é que valeria mais a pena você estar investindo neste momento. Então vamos começar então aqui nossa análise fundamentalista. Primeiro, como a gente sempre faz, uma variação do preço da cotação, né?
Percebam que teve um grande aumento ali até mais ou menos julho de 2021 e depois ele teve uma grande queda aqui. Ele saiu lá da casa dos $300, está voltando aqui para patamares de 175, que é basicamente o patamar que a gente estava lá em janeiro de 2019. Então, basicamente, ele subiu e entregou tudo de volta para os acionistas, né? Então, eles não conseguiram trazer retorno significativo nesses últimos 5 anos. Yuri, mas aqui não está considerando dividendo. Tá sim. Aqui tem todo tipo de receita extra ou não extra. Tudo aqui está contado nesse gráfico. E desde a nossa última gravação do vídeo, teve uma queda de 25% em relação ao preço da ação. Então, se você tivesse comprado lá naquela época, você teria perdido 25% do seu patrimônio por conta da desvalorização que teve desde então. E é por isso que eu super recomendo você se inscrever aqui no canal, acompanhar nossos conteúdos para evitar que esse tipo de coisa aconteça com o seu patrimônio. Das informações gerais, né? Primeiro, o Total Property Revenue, né? Então, eles tiveram um crescimento de propriedades aí que na casa de 13,2% desde 2012 até 2022. O Adjusted EBITDA, que é o quanto de lucro ficou antes da parte de juros, amortização e depreciação, ele subiu na casa de 13,4% ao ano nesses últimos 10 anos. O FFO, que é por ação, no caso, também teve um crescimento de 12,4% por ação. Para quem não sabe, isso aqui é a parcela livre, né, do Funds from Operation, que fica livre dentro do rate para que eles possam distribuir para os acionistas através dos seus revenues. E o ROIC, que é basicamente o Return on Invested Capital, que é o quanto você ganha pelo seu capital investido. Ele traz aqui como se fosse uma tendência contínua, mais ou menos estável, mas perceba que estava na casa dos 10% e já caiu para a casa dos quase abaixo dos 9%, né? 8,7%, 8,8%. Então já está mostrando que o ROIC também não está conseguindo manter essa estabilidade toda como eles estavam querendo estimar aqui nesse gráfico, né? Mas então, continuando aqui então nossa análise, temos a questão do preço sobre lucro. Como vocês podem ver, a média na casa dos 57,59 não é uma média tão baixa assim, né? Eles têm uma média relativamente alta. Agora, neste exato momento, está em 82,4%. Por aqui a gente já começa a ver que, na verdade, o preço sobre lucro não está em umas médias muito boas. Ele está muito caro em relação à sua média, que já é cara, por assim dizer, né? Porque 60 de PL já é relativamente caro. E vale ressaltar que isso já é com a queda de 25% que o preço teve na face, né? Aquele ativo lá do gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. O que significa que o lucro deles caiu consideravelmente nesse período. Com relação à sua alavancagem, né, que é a parte de sua dívida, percebam que a sua média era na casa dos 3,74% e aqui, 3,74 vezes, já está na casa dos 7,09 vezes. Estava maior, né? Na última vez que a gente gravou o vídeo estava aqui entre 8 e 6,56, estava nessa faixa decrescente aqui, mas ainda assim está em patamares relativamente altos. Mas para ser sério, assim, perto do dobro da média histórica. Com relação ao payout rate, perceba que eles pagaram 97,14% agora em 2021. Então foi um payout relativamente alto, especialmente pelas questões que eu acabei de mencionar da dívida, né? A dívida está extremamente alta, eles deveriam ter se concentrado mais em pagar a parte da dívida do que necessariamente estar distribuindo dividendo nesse exato momento. E eu já vou mostrar por que eu estou falando isso. E aí, só para deixar claro, esses dados aqui foram obtidos pelo Status Invest até 31 de dezembro de 2021. Infelizmente, não atualizaram ainda para a parte de 2022 e 2023. Com relação ao Dividend Yield desse rate, a média também na casa dos 2%, aumentaram para 3,69%, que está bem acima da média também, mas vale ressaltar, como eu acabei de mencionar aqui, na minha humilde opinião, eles deveriam estar focados mais em pagar suas dívidas do que necessariamente estar distribuindo esses dividendos para os seus acionistas. E aí, só para exemplificar isso para vocês, né? Por que eu estou falando especificamente dessa questão de pagar dívida e porque eu sempre bato na tecla da parte de taxa de juros, como isso afeta os lucros da empresa. Se vocês forem ver aqui, isso aqui também é de 2022, tá? Então, se vocês forem ver aqui, agora em 2023 eles tinham 4.514.2 dólares que eles tinham que pagar para dívidas, né? As suas obrigações de dívidas. E antes disso, né, se vocês forem analisar, até 2022, a média aqui da taxa fixa dele, de pagamento de taxa de juros, era na casa ali dos 3%. Né, alguns até bem mais abaixo que isso, enquanto que as dívidas que flutuavam, né, que não são fixas,
estavam na casa ali dos 4%, 5%, que é o que ele diz aqui, 5,8% é a média, considerando média ponderada, né? Então vocês percebam que a média deles ainda está na média bem abaixo da taxa de juros que o Fed está praticando agora. A taxa de juros do Fed, se vocês forem avaliar o título de 10 anos dos Estados Unidos, está na casa dos 5%. Então, esse ativo aqui deveria estar pagando bem mais caro do que isso. E aí eu trouxe um cálculo aqui bem simples, só para vocês verem a diferença que isso faz para uma empresa. Fiz aqui na calculadora só para exemplificar, peguei o valor aqui de 2023, 4 bilhões, 514 milhões e 200 mil, multipliquei por 1,07, que é o que eu estimo mais ou menos justo deles estarem pagando agora, né, na casa dos 7%. O Fed está praticando ali em torno de 5,5%, eles são um pouco mais arriscados, então ficaria 7%, talvez até um pouco mais que 7%. E aí eu subtraí desse valor pela taxa que eles estavam pagando fixa aqui, ó, de 3,26%. Isso dá um total de 168 milhões de dólares que ele vai ter que pagar somente na taxa de juros, que representa já 2,7% da sua receita atual. Só que isso é ao longo de vários anos, né? Você não divide a dívida em um ano, você divide ela em 20, 30 anos. Então isso faria com que o rate tivesse uma perda de 168 milhões por ano durante vários anos. Só que quando a gente analisa para a parte de 2024, eles também teriam uma renegociação da sua dívida aqui de 3 bilhões, 38 milhões e 600 mil. E aí quando você faz a mesma parte do cálculo, dá 106 milhões a mais que eles vão ter que pagar, que dá 1,7%. Se eu somo isso com isso aqui, já dá praticamente 5% da sua receita hoje comprometida em pagamento de dívida somente de 2023 e 2024, fora todas as outras dívidas que eles vão ter que pagar, né, que já estão precificadas aqui na tabela. Eles ainda vão ter que esse custo adicional aí de praticamente 5% a mais de dívida que eles vão ter que pagar. E aí, só para vocês terem noção aqui com relação aos resultados financeiros, eu trouxe aqui, ó, até o presente momento, analise essa última coluna aqui do lado esquerdo, que tem aqui os últimos 12 meses, já é contando com parte de 2023, né, no caso, até o segundo trimestre de 2023, e a receita líquida ela cresceu na casa dos 2%, os custos cresceram na casa de 0,34%, o que fez com que o resultado bruto crescesse na casa de 2,59%. Beleza, o resultado está subindo. Mas vamos analisar o resto das coisas aqui. Despesas gerais e administrativas, crescendo na casa de 7,75%. Resultado operacional, subindo somente 6,03%. E aí, se vocês olharem aqui, outras receitas e custos, caiu 153%, né? Então, eles estavam aqui com receitas e custos positivos, veio negativo. EBITDA, decrescente, menos 12% praticamente. EBIT, que já é o EBITDA, né? Só que já contando com depreciação e amortização. E aí, no caso, 22,09% de queda. Resultado financeiro veio até um pouquinho melhor, né? 13,14%. Só que quando você bota aqui, ó, resultado antes dos tributos sobre o lucro, teve 45% de queda. E o imposto aumentou 152% entre os anos. Ou seja, se vocês forem fazer a análise aqui bonitinha e detalhada, apesar de eles estarem lucrando mais, no sentido de conseguirem mais receita sobre seus aluguéis, eles não estão conseguindo contabilizar isso dentro da receita financeira. Eles estão com muito mais despesas do que necessariamente com receita entrando. Então, proporcionalmente falando, essa receita que eu considerei constante para fazer essa conta aqui, ela na verdade é decrescente por si só. Só que além de decrescer por conta dos custos terem aumentado e as receitas não terem acompanhado esse aumento de custo, ainda vai ter mais custo entrando com o pagamento dessas dívidas. E é por isso que eu não recomendo estar comprando esse rate agora, né? A minha opinião é que eu não vou estar comprando porque eu vejo ainda, eu tenho uma expectativa de que ele ainda vai cair nos próximos meses, no próximo ano. E só para trazer aqui, né, tipo, fica até um pouco mais difícil de dar essa call do que foi no ano passado, porque antes ela estava na casa ali dos 26,24% do seu preço sobre valor patrimonial, que é outra métrica que a gente utiliza aqui para precificação de um ativo. Então antes eu estava pagando praticamente 26 vezes tudo que ele valia. Hoje está na casa dos 15, que ainda está acima da média, em torno de 10% acima da média, mas está bem menos acima do que estava 2 anos atrás. E isso faz com que, tipo, apesar dele estar relativamente caro, ele está bem mais barato do que ele estava 2 anos atrás. Então hoje ele ainda está caro, mas ele está bem mais barato. Então fica um pouco mais difícil de eu chegar aqui e dizer para vocês, ó,
ele tá caro, não faz sentido, eu não vou adicionar ele à minha carteira de investimento agora, porque ele caiu de valor, mas eu ainda acho que ele tem que cair, voltar ali na casa dos 10, 7, 8, 9, que ele girava aqui em torno, antes dessa grande subida que teve desde 2018, 2019. E ressaltando aqui também que isso aqui, essa perspectiva de chegar aqui nessa casa de 6 a 9, ele já estaria caro aqui também, tá, gente? O preço sobre valor patrimonial de 6 a 9 é um preço sobre valor patrimonial bem caro. Você está pagando 9 vezes tudo que vale. Tem uma perspectiva de crescimento de lucro gigantesca para poder compensar esse valor patrimonial aqui. Mas ele está bem mais acima do que essa estimativa, né? Ele está praticamente o quê? 50% no mínimo acima, se você considerar aqui 10, né? 50% acima disso. Então, tá caro, tá com dívidas elevadas, as receitas são decrescentes. Tudo isso aponta para mim como não faz sentido eu estar me alocando nesse rate neste exato momento. Mas então, gente, essa foi a nossa atualização aqui do Rate American Tower, né? Quem comprou no ano passado tá uma amargurada aí, despesa, né? Com a perda do seu valor investido. Eu espero que muitas pessoas tenham assistido o vídeo e não tenham investido, apesar de que, como eu sempre repito aqui, o que eu falo não é recomendação financeira, né? Não tô dizendo para você comprar ou não, tô dizendo o que eu vou fazer com o meu investimento, com o meu dinheiro, mas eu espero que muitas pessoas não tenham comprado e tenho evitado, né, de perder os 25% que você teria perdido. Enfim, eu vou ficando por aqui, né, depois do fim desse vídeo. Agradeço a presença aqui de todos vocês. Peço que, se você gostou do vídeo, deixe aquele seu like aqui embaixo, se inscreva também no canal para poder acompanhar nossos conteúdos e deixe aqui embaixo se você investiu nesse rate nesses últimos 1 ano e meio, 2, e teve esse prejuízo. Deixa eu saber aqui de você também, se você estava acompanhando o canal, se você tinha visto, se você decidiu investir, para a gente poder, então, acompanhar um pouco também da experiência de vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal. Como sempre, vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos e deixo esse vídeo que está aí na tela, que foi escolhido especialmente pelo YouTube para você.